Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje está connosco a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, a quem saúdo. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por referir uma reunião recentemente realizada em Bruxelas e focada ainda na Conferência sobre o Futuro da Europa. Qual foi o propósito desta reunião? Digamos que foi acompanhar em que medida as conclusões da Conferência, que encerrou no dia 9 de maio deste ano, têm sido concretizadas pelas instituições europeias. De notar que nesta reunião tiveram presentes representantes quer do Parlamento, quer da Comissão Europeia, quer do Conselho e 500 cidadãos europeus escolhidos, portanto. E acompanharam as conclusões e em que medida as medidas dessas conclusões têm sido implementadas. Uma pergunta, estes 500 cidadãos terão sido entre aqueles que participaram nas conferências e apresentaram alguns propostas? Sim, alguns sim. Muitas propostas não vieram individualmente, vieram de organizações. Alguns sim, escolhidos de acordo com o critério da população, logicamente, prometeu o Parlamento, que é quem teve esta iniciativa, a continuar este tipo de abordagem, porque é preciso acompanhar o futuro, como disse a Presidente do Parlamento, e o futuro da Europa é o futuro também de todos nós, e é uma realidade que está em constante mutação. De referir que as conclusões da conferência que encerrou em maio foram 49 propostas e 300 medidas, são muitas, que têm sido acompanhadas. Têm sido concretizadas? Nem todas, até porque isto não é um projeto a muito curto prazo, nem todas, porque muitas delas para serem concretizadas, e isso foi uma situação muito focada neste encontro, para a sua implementação é preciso alterar o texto dos tratados. Ora, para alterar o texto dos tratados é preciso lançar uma convenção que se fala, mas que não se antevê para muito breve, para rever os tratados, e este foi um tema, de facto, várias vezes focado nesta reunião recentemente ocorrida. Será difícil conseguir caminhar no sentido de alterar o texto do tratado, uma vez que há outras prioridades neste momento na União Europeia. Mas é necessário. É fundamental. É necessário, porque o Tratado de Lisboa já entrou em vigor em 2009, já tem algum tempo, há muita coisa que se tem alterado. É preciso aumentar competências da União Europeia em determinadas áreas, na saúde, por exemplo, e não só. Há os casos recentes da energia. Há situações do mercado que têm que ser, segundo a nossa opinião, transpostas para o nível europeu, e isso não se consegue sem rever o texto dos tratados. Portanto, tem que acompanhar, digamos, as alterações políticas e sociais. E o nosso cotidiano, e a nossa realidade, e as questões que estão pendentes, as migrações, o orçamento, a economia, a energia, portanto, são situações que têm que ser tratadas. De realçar que os participantes referiram esta iniciativa como um dos veículos de democracia participativa, portanto, com a participação dos cidadãos, o que é de notar, e a necessidade de uma mais e melhor Europa que todos nós queremos. Falemos do acordo alcançado sobre as emissões de carbono no setor da aviação. Vão tornar os voos mais caros, doutora Ana Rita Barros? Sim. Depois já vamos referir... Já chegamos lá. Já vamos referir o caso das ultraperiferias, que é um caso de exceção, mas a Comissão Europeia acordou esta semana, claro que este acordo tem que ser depois formalizado com o Parlamento e o Conselho, mas vai aumentar uma taxa relativamente às emissões de dióxido de carbono, portanto uma taxa a mais. E essa taxa aplica-se apenas aos voos no espaço europeu. Claro que isto já teve o seu reverso, quer pelas organizações ambientais, quer pelas próprias companhias, e nós conhecemos quais são, que operam
preferencialmente no mercado europeu, que nós chamamos as low cost, sim, não é? sim. Quase exclusivamente nesse mercado. O que é que acontece? Os voos para outros continentes são regulamentados por um sistema de comércio global de emissões das Nações Unidas, conhecido por CORSIA, um esquema de compensação com um valor substancialmente mais baixo do que aquele que é aplicado pelo ETS, ou seja, o Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia. Claro que a União Europeia deixou neste acordo, e tem essa prerrogativa, pode sempre, caso ache que não tem o efeito dissuasor a aplicação do CORSIA das Nações Unidas, pode sempre até julho de 2026, isso ficou em aberto, achando que a ferramenta não é eficaz, propor que seja aplicada também uma sobretaxa relativamente aos voos que saiam do aeroporto europeu. Mas, em princípio, vai ser só aplicado aos voos que circulam no espaço da União Europeia. É de referir que, as organizações que manifestaram o seu ligeiro desagrado focaram isso, que os voos de médio e longo curso representam 6% dos voos com partida do espaço económico europeu, mas são responsáveis por aproximadamente metade das emissões. Claro que há exatamente essa preocupação, não é? Se eles são responsáveis por mais emissões, porque é que não têm a sobretaxa? E isso vai onerar os voos internos, digamos assim. Claro que tem um efeito, exatamente, o que se pretende é reduzir o transporte via aérea. Utilizar de preferência os comboios outros meios de transporte. E outros meios de transporte quando usar. Não é? Não é o caso das ultraperiferias. Exatamente, não é o nosso caso. Sim, não é. De realçar que neste acordo, aprovado agora pela Comissão, foi derrogada a questão das ultraperiferias, ou seja, os voos entre o Estado-membro e as suas regiões ultraperiféricas não são abrangidos pela sobretaxa, nem dentro das regiões ultraperiféricas, ou seja, Madeira-Porto Santo, ou entre as ilhas açorianas ou nas Canárias, ou então a Lisboa-Funchal, ou Madrid-Gran Canária, por exemplo, portanto, entre o Estado-membro e as suas regiões ultraperiféricas. Mas se for Madrid-Funchal, por exemplo, já é abrangido. É abrangido. Se não houver aqui nenhuma outra posição que pressione a Comissão Europeia no sentido de alterar o caso das ultraperiferias no seu todo, é exatamente essa leitura que é feita. Claro que isto teve uma grande pressão. Para já, o Estatuto da Ultraperiferia tem as vantagens que nós sabemos, mas teve uma grande pressão da França por causa dos territórios ultramarinos franceses, alguns ultraperiféricos, que são muitos, não é? E que estão longe, não é? Mais longe do que nós ou os espanhóis, não é? Português. Sim, exatamente. De qualquer forma, para entrar em vigor ainda há um processo a Sim, decorrer. vai ser, mas é rápido. É rápido. Está previsto que desta vez é rápido, não é? Outro acordo pretende reforçar o combate à desflorestação e degradação ambiental. Ainda nesta vertente da sustentabilidade, não é? Sempre na vertente da sustentabilidade, e a Comissão e o Parlamento, neste caso, já acordaram. Claro que depois tem que ser aprovado pelo Conselho, mas é para combater a produção e o consumo de produtos associados à desflorestação. É preciso ver que nós, europeus, como grandes consumidores, somos aqueles que mais contribuem para o consumo destes produtos de origem em áreas de cultivo que foram antes florestas, não é? Sim, são as grandes áreas agrícolas, a produção intensiva de alguns produtos ou não só mesmo de devastação, porque o consumo aumenta, é preciso produzir mais. E os europeus são os grandes vetores de consumo. Temos aqui produtos desde o couro à carne, borracha, pasta de papel, madeira, cacau, enfim, café, óleo de palma, enfim. E esta lista, segundo este acordo, Comissão-Parlamento, vai ser permanentemente monitorizada e alterada. A legislação aprovada garante que os produtores, ou então os exportadores, é que têm que fazer a prova da origem.
Ou seja, isto tem que haver uma entidade fiscalizadora, porque senão nós, só pelo rótulo ou pela prova de origem, não conseguimos aferir se de facto resultam de uma situação ou noutra. As empresas também exportadoras no mercado têm que fazer o levantamento das áreas geográficas onde os produtos são originados. O que o acordo prevê é que, neste caso, antes de firmarem um contrato comercial de compra, têm que ter a garantia que estes pressupostos são cumpridos. Esta recolha de informação tem que ser permanente e informada às instâncias superiores. Poderá encarecer também os produtos? Provavelmente. Provavelmente sim, mas é preciso ver que, segundo dados recentes de 2020, entre 1990 e 2020, em 30 anos, a área desflorestada foi superior à área da União Europeia, o que são mais de 420 mil milhões de hectares. Com consequências até para o clima. Sim, exatamente, o clima, a parte da biodiversidade, enfim, nós sabemos disso. Não é? Inúmeras consequências. Muitas. Que importa também salvaguardar. Salvaguardar. Foram propostas novas medidas antifraude, tendo em conta o sistema do IVA. Do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Não deve estar, não é? Enfim, muito longe desta questão recente que nós todos conhecemos, não é? Em que estiveram envolvidos portugueses. A Comissão impôs medidas de modernização. Resta aqui, talvez, voltar a frisar que o IVA é um imposto europeu, não é? Embora aplicado pelos países. Segundo a Comissão, os Estados-membros perderam por ano cerca de 93 mil milhões de euros. É muito dinheiro. E que 9,1% destas receitas não é cobrada. Portanto, a expectativa que os Estados têm a receber o IVA e aquilo que é cobrado fica muito aquém, não é? E as estimativas indicam que 20% deste valor é originário nas trocas intercomunitárias, porque o comércio intercomunitário está abrangido por um sistema de não cobrança. Portanto, depois o produto vai passando e tem um efeito, que é um efeito carrossel, que foi o que aconteceu na frase que conhecemos recentemente. De acordo com as novas regras de IVA, há também uma responsabilização das plataformas digitais. Porque, principalmente, segundo o levantamento da Comissão, no que se refere ao IVA de transporte de passageiros ou então alojamento de curta duração, que nós conhecemos como alojamento local, os operadores muitas vezes são prestadores individuais, privados, ou então pequenas ou microempresas. E a dificuldade de cobrança aí é acrescida. De maneira que quando esses agentes económicos não cumprirem as suas obrigações perante as autoridades fiscais, a plataforma que fez a reserva é responsável por entregar às autoridades os valores da cobrança do IVA. Portanto, é uma transferência de responsabilidade para digamos, um interveniente intermédio, não é? Sim. Mas que passa a ter essa responsabilidade, sem querer aqui estar a referir nomes, mas há plataformas de reserva que nós sabemos em que as pessoas particulares lá põem e que depois é muito difícil chegar ao particular e fazer essa cobrança. Há também a responsabilidade das vendas online, que são cada vez maiores. Vendem a consumidores em todo o espaço da União Europeia. Muitas vezes os produtos até entram, são produtos que até vêm de fora da Ásia, entram pelos países onde estas situações são mais difíceis de controlar, pela Bulgária e pela Roménia, vão depois transitando dentro do espaço europeu e o imposto nunca chega ao final e nunca é cobrado. Quer dizer, o que é que a Comissão propôs? Haver um registro único das obrigações em matéria de imposto, um portal único e o portal numa só língua. Porque até agora o portal tinha as 24 línguas oficiais. Uma língua única dificultava. E assim a língua única será utilizada por toda a gente. Transações. Também a Comissão ainda propôs, porque estas transações online são muito difíceis, cada vez mais difíceis de controlar, nós sabemos. Propôs novas regras de transparência fiscal para os prestadores de serviços que facilitem de qualquer forma, sejam instituições financeiras ou empresas particulares, privadas, que há muitas, que facilitem transações em criptoativos. Assim, todos os prestadores de serviços de criptoativos, independentemente da sua dimensão ou localização e da sua natureza,
devem declarar as transações que os seus clientes efetuaram, desde que esses clientes sejam residentes da União Europeia e transacionem em criptomoedas. Engraçado que, apenas à parte, esta semana também a Federação Russa anunciou que vai cada vez mais deixar transacionar em moeda, mas em criptomoedas, exatamente porque a criptomoeda não está atingida pelas sanções. Enfim, isto é de um lado e do outro, e as criptomoedas têm um espaço muito de manobra muito próprio. Vamos passar aos temas finais. Foi anunciado que Évora será a capital europeia da cultura em 2027. Um horizonte largo, não é? Sim. É a 4ª capital europeia da cultura portuguesa, não é? Primeiro houve 12 candidaturas, entre as quais o Funchal, depois houve uma pré-seleção, ficaram 4 cidades portuguesas, Aveiro, Braga, Coimbra e Évora. Foi escolhido no passado dia 7 Évora. Engraçado que o mote é o património imaterial do Alentejo, digamos assim. É a vida devagar. E os évorenses propõem que seja adotado pelos europeus. O projeto da Capital Europeia de Cultura foi criado em 1985 e tem como objetivo a troca de culturas, a aprendizagem recíproca, a pertença à comunidade, as parcerias, enfim, dentro do texto do tratado, respeitar a riqueza e a diversidade cultural e linguística das regiões. Conjuntamente com Évora, uma cidade da Letónia, portuária, pequena... Muito diferente de Évora, certamente. A 4.000 quilómetros quase, medieval e que se chama Liepaja. Portanto, também será. Normalmente a escolha recai sobre 2 ou 3 cidades europeias dos Estados, dos 27 Estados, ou dos países candidatos ou potenciais candidatos também. Já agora referir que em 2023 temos uma cidade húngara, uma grega e uma romena como capitais europeias da cultura. Foi atribuído o prémio Sakharov 2022. Não a uma pessoa? Não. O corajoso povo ucraniano que compreende o seu presidente, os dirigentes eleitos e a sociedade civil, o povo ucraniano, digamos assim. Ao anunciar este prémio, a Presidente do Parlamento afirmou que este prémio é para os ucranianos que lutam no terreno, para os que foram forçados a sair e para aqueles que se mantêm firmes e lutam por aquilo que acreditam. Um prémio que já era esperado, porque teve a maior votação no Parlamento. Anualmente, desde 1988, o Parlamento atribui este prémio a indivíduos ou organizações que de forma relevante lutam pelos direitos humanos. Tem o nome do cientista, ativista dos direitos humanos e dissidente soviético Andrei Sakharov, cujo centenário de nascimento ocorreu no ano passado, 2021, e este prémio será atribuído formalmente na próxima semana, durante a sessão de Estrasburgo, exatamente no dia 14 de dezembro. E a terminar, uma frase de Andrei Sakharov. Exatamente, para assinalar o dia de amanhã, dia 10 de dezembro, dia dos direitos humanos. Segundo esta frase, Sakharov afirmou: a paz, o progresso e os direitos humanos estão indissoluvelmente ligados entre si. É impossível alcançar um se os outros 2 forem ignorados. Sakharov. Doutora Ana Rita Barros, ficamos por aqui. Voltamos em breve a falar. Talvez para o ano, não? Talvez para o ano, sim. Sim, um bom Natal a todos aqueles que nos escutam e saudações europeias. Igualmente para si, doutora Ana Rita Barros, para os seus. Muito obrigada, Ana Marta, bom também. Natal. Obrigado, bom Natal.